Oba, rapaziada, seguinte, hoje é uma tier list de treinadores de Inazuma. Basicamente, aqui tem os treinadores e ali embaixo tem os times que eles treinam. Por exemplo, tem mais de uma versão do Kageyama, tem mais de uma versão do Endo aqui, tem as três Protocol Ômega, que é o mesmo treinador. Tem o Kibayama 3 vezes aqui. Então, bora começar. O treinador da Inglaterra, esse mano, ele não é um treinador ruim. Tipo, a Inglaterra foi um time forte, ele conseguiu aproveitar o time. Só que ele também não é um cara muito bom, então eu vou colocar ele no mid. Ishido treinando a Seidosan, que é o time quase final da saga do Holy Road. Ele, ele também não foi tão bom, só que eu acho que ele não chega a ser ruim. Então, o Ishido na Seidosan eu vou deixar mid. Aqui tá a Hitomiko do Ares, mas ali embaixo tá ela no Neo Japan. Então, a Hitomiko no Neo Japan, ela aproveitou muito bem os jogadores, fez eles chegarem ao seu máximo, ao seu melhor, com técnicas novas, botou para treino intensivo. Então eu vou colocar no GOAT. A Hitomiko é o primeiro GOAT aqui da nossa tier list. Aí a Hitomiko na Raymond. GOAT demais, porque mesma coisa, treino intensivo, não deu mole para eles, é, não não teve pena deles, não deixou o sentimentalismo afetar. Então vamos lá, o Kageyama na Earth Eleven. Cara, eu não gosto dele na Earth Eleven porque a, a seleção dele baseou em pode usar Soul, tá no time. Então é isso a seleção dele. Então eu vou colocar ele no ruim, só não coloco no aposenta porque no final foi um time que não era tão fraco com a adição do Zanakuru e do Shinsuke. Foi um time que não estava tão fraco, mas também não é. Era aquele time forte, mas o treinador não fazia nada praticamente. Já o Kageyama na Ixal Fleet, ele também não é um treinador tão bom, só que ele também não era ruim. Então eu vou deixar ele no mid. O Kira, mesmo eu tendo muita raiva dele por todo o projeto Alien, eu eu não vou colocar ele no ruim e nem no mid. Eu vou deixar ele no muito bom, porque o projeto Alien foi algo ambicioso e que não deu tão errado. Por exemplo, teve gente do projeto que bastante gente do projeto que foi para seleção, para Neo Japan, essas coisas, o que significa que eles não eram fracos. Então, pode considerar um meio sucesso. Já o Goenji treinando a Chrono Storm é outro treinador que não é incrível, mas também não é horrível. Então, é outro que vai pro mid, basicamente. Já o Afrodina Kidokawa, o trabalho que ele fez com aquele time foi muito bom. Porque a Kidokawa do Go em si é um time bem mid, igual a Kidokawa do clássico. Porém, ele conseguiu aproveitar 3, 4 jogadores
e transformar o time naquilo e basear o time naqueles jogadores e fazer algo forte, algo competitivo. Então ele ficando muito bom. Já esse pássaro que crê no time dos pássaros no Galaxy, eu não lembro nem o nome dele, eu não lembro nada sobre ele. Então, basicamente, eu vou colocar ele no ruim porque eu não lembro nada dele. O Foodle na Resistência Japan. Eu acho ele melhor que o Kageyama porque ele tinha um time muito forte e aproveitou esse time muito forte que ele tinha. Ele conseguiu dar um couro na seleção dos caras que tinha show só na base da Kenshin. E então ele vai ficar no muito bom também, porque ele tinha um time forte, tinha um treinador bom. O Choi no Galaxy, como capitão da Fire Dragons, ele era bom, um treinador legal. Um treinador não, um jogador legal. Só que como treinador, ele é bem ruinzinho. Ele não conseguiu aproveitar muita coisa das táticas que ele tinha antigamente, porque ele era um jogador bem tático. Só que como treinador, ele não aproveitou tanto essas táticas que ele tinha. Então ele vai ficar no ruim. O velho da Maniuji. O velho da Maniuji, ele é um jogador não, um treinador que ele não faz muita coisa. Ele bota os jogadores para treinar, só que os jogadores não jogam partidas. Então para que vai treinar se não joga? Então ele já tá velho, já tá gaga, eu vou botar no aposenta. Só aposenta. O treinador da Argentina é outro que eu não lembro nada sobre, não lembro o nome. E eu vou colocar no ruim, pelo mesmo motivo desse pássaro aqui. O Daisuke. O Daisuke já é outra história. O Daisuke é o goleiro lendário, é o treinador lendário. O cara é o GOAT, tem que ficar no GOAT. Vai ficar à frente da Hitomiko, porque o cara é o treinador perfeito, basicamente. Então, não tem muito o que fazer. O Daisuke é no GOAT. A treinadora da... Acho que é a Tengawara que ela treina. Ela é bem mid, ela é muito foda-se. Eu colocaria até no aposenta, porque ela não faz nada. Então, basicamente, não tem nem porquê ela ficar aqui, basicamente. Não me importo nem um pouco com ela, então vai ficar no aposenta. A treinadora do Qatar é outra que vai ficar no aposenta, pelo mesmo motivo da Manozaka. Eu não sei nada sobre ela, nada, não tem nada sobre ela, não fez nada. O time só aproveitou do calor e é isso, não tem muito o que falar sobre ela também não. O Kenzaki, que é o treinador da Dark Emperors. O Kenzaki, eu não coloco ele no muito bom, porque ele não fez nada pelo Projeto Alien. Ele era lá o assistente do Kira, quem fez tudo foi o Kira. O Kenzaki tava ali, só que ele só foi agir na Dark Emperors. Então eu vou acabar colocando ele no mid por esse motivo. A do time do Tile, que é... Eu não lembro o nome do time do Tile, mas é o time do Tile. Ela não faz nada, então eu vou colocar no ruim. O treinador do time do Mahoro, que é a Genei Gakuen, eu vou colocar ele no ruim também, porque é outro treinador muito foda-se. O Tarzan. O Tarzan é um treinador que eu acho legal, tem um design da hora, uma personalidade da hora. Só que
como treinador, ele é bem ruimzinho. Vou colocar até no aposenta. Porque ele não faz nada. O time dele é literalmente um animal. Então não tem muito. Já o Jericho Raito, que é o treinador da Occult, eu acho ele um treinador muito bom. Porque ele tinha a primeira Hikaku Tactic antes dessa mecânica existir, que é o Ghost Lock, que no 3 é revelado uma Hikaku Tactic. Porque é basicamente uma hipnose que deixa os jogadores do outro time parados sem poder fazer nada. Então, basicamente, ele é um treinador muito bom pelo Ghost Lock, porque é algo muito útil numa partida e que deixa ele muito bom. Ibiki na Raymond é muito bom, porque ele pegou um time que tinha o Endo, o Goenji, o Shumeoku, o Kagemaru e o Kabeyama. Eu acho que o Domon e o Ikinog já estavam. Não, o Ikinog não estava ainda, mas o Domon também estava e transformou nos campeões. Mesmo que o Ikinog e o Kido tenham entrado depois, o Ikinog não fez tanta diferença assim, só na final por causa da Fênix. E o Kido fez bastante diferença no jogo contra a Shinbayama com o Inazuma Break. Mas é tudo graças ao Ibiki, porque ele treinou para o Inazuma Break, Magisa Rando, ele treinou os jogadores para isso. E o cara é o GOAT, o cara é o GOAT. Kido e Sakuma estão juntos aqui pela Teikoku. Cara, pela Teikoku, tipo, só o Kido é um treinador muito bom. Tático, bem inteligente. Mas o Sakuma, ele não faz porra nenhuma. Então, pelo Sakuma estar junto, eu vou deixar no mid. Já o Kido na Chrono Storm é basicamente o Kido da Teikoku, só que sem o Sakuma, ou seja, ele vai pro muito bom, porque é um jogador, é um treinador tático, é inteligente, que consegue fazer o time render, e já era um time muito forte, que com ele treinando ficou melhor ainda. O treinador da Fire Dragons do clássico, ele é muito foda, ninguém liga pra ele, vou colocar no aposenta porque eu não lembro o nome dele nem nada. O treinador do Brasil, esse careca aí é figurante, porque quem comandava mesmo era o Garfield. Então, outro que vai pro aposenta, não tem nem por que tá aí. Já o treinador da Kyogakuin, ele era bom sim, só que ele acabou que não fez tanta coisa. Então eu vou colocar ele no mid também. Treinador dos Estados Unidos. Ele tinha um time legalzinho, um time forte até. Só que ele não soube aproveitar tanto. Ele fez um time baseado no trio de ataque, que era o Mark, o Dylan e o próprio Ikinog, que é meia, só que ele era praticamente um atacante nos Estados Unidos. Então ele fez um time baseado neles, sem uma defesa tão sólida, um goleiro bem ruim, uma zaga que só tinha o Domon. Então ele esqueceu de convocar o Nishigaki também, que é algo que tira muitos pontos dele, porque eu gosto do Nishigaki. Então ele vai pro ruim, ele vai pro ruim. Tipo, ele não tá no aposenta porque ele ainda tirou o Ikinog quando ele tava mal, pra ele não morrer. Já o treinador da Otaku não tem um ponto bom sobre esse cara. Ele é um pervertido, desgraçado, corno, não treina, vai pra aposenta fácil. Endo na Chrono Storm. No caso, esse é na Chrono Storm e os outros eram no Eldorado, mas tudo que eu falei continua sendo o mesmo. O Endo na Chrono Storm, ele
fez o sacrifício lá. Ele era um treinador bom. Então eu vou deixar ele aqui junto com o Kido no muito bom. Já o Endo na Raymond, eu não acho que muda tanto. Eu acho que ele fica até um pouco mais pra mid. Só que eu vou manter ele no muito bom. Porque ele era bom, ganhou o Holy Road. Só que é isso, não tem muito ponto negativo também. O Dalmihara vai para aposenta, o cara perdeu a chance de participar do Futebol Fronteira, porque tava bebendo, então vai pro aposenta. O Kageyama no time K. Ele foi um treinador muito bom, porque ele fez um time com uma cópia rodada em torno de uma cópia do Kido, que tinha uma técnica proibida, que não era proibida. Ele corrigiu uma técnica proibida, então simplesmente ele é muito bom. Já o Kageyama na Orpheus, ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele metade do jogo ele nem estava presente. Ele apareceu para ser preso. Então, basicamente, ele é ruim na Orpheus. O treinador da Arábia vai para aposenta, não fez nada. Esse daqui era a cadelinha do Kageyama, também vai para aposenta. Esse vai para ruim, não faz nada. E o treinador da Austrália vai para o aposenta. Kudo. O Kudo recebia muita ajuda do Ibiki, mas ele também era um treinador muito bom. Treinou o colégio Sakurazaki, que foi acusado injustamente. Eu vou colocar ele no GOAT porque ele tinha um time que era mediano, não era um time tão bom. Era um time carregado pelo ataque e que tinham ainda, e transformou num time campeão, mesmo com a presença do Ijikata e do Kurimatsu. Então basicamente o cara é GOAT. Kibayama na 0. O cara fez mais como jogador do que como treinador. Basicamente é quase o mesmo caso do Shoei, só que ele joga com um monte de criança. Então eu vou botar ele na 0, ele na Unlimited Shine e ele na Ancient Dark como aposenta, porque o cara jogou mais que treinou. Não tem motivo para ele continuar treinando. O treinador do time de água, eu acho ele muito foda-se também. Eu vou colocar ele no mid, porque pra mim ele é muito mid. O treinador da Tengawara, eu acho que é a Tengawara, não lembro. Ou é a Manu, já que aquela era a Tengawara, e eu confundi, mas tanto faz. É aposenta também, porque eu não me importo com eles. Treinador da Tailândia, treinadora da Tailândia. É outra ruim que eu não me importo, não fez nada. Já o Kageyama na Shinteikoku, ele era GOAT. O Kageyama na Shinteikoku era GOAT demais. Ele pegou dois jogadores que ele treinou e que odiavam ele, manipulou os jogadores e ainda conseguiu fazer eles usarem a pedra e ficar poderoso, quase se matar. E tinha o Fudel também, que também estava bem forte com a pedra. O cara conseguiu pegar os jogadores que odiavam ele e manipulou eles de novo. O Kageyama na Teikoku era GOAT também, porque ele manipulava o time e o time não odiava ele. Era basicamente esse Kageyama, só que com um time até melhor do que a Shinteikoku. Porque a Shinteikoku tinha o Genda, tinha o Sakuma e tinha o Fudel. A Shinteikoku, a Teikoku normal, tinha o Genda, tinha o Sakuma, tinha o Fudel, tinha o Kido, tinha... Não tinha o Fudel. Tinha o Kido, tinha o Demon, tinha o Domen, tinha um monte de jogador bom. Tinha o Gojo.
que eu coloquei na minha Inazuma Japan. E o Kageyama na Zeus também é Gold. Os 3 Kageyama da primeira temporada são Gold. Porque, no caso, esse é da segunda. Esses 2 são da primeira. Mas ele aqui, ele fez um doping com adolescentes e basicamente saiu impune. Porque ele fugiu da prisão de novo. Porque o cara é muito inteligente, ele sempre consegue fugir da prisão. Só que a cada temporada ele vai piorando um pouco, menos da primeira para segunda, da segunda para terceira, da terceira pro Go, e aí ele sempre vai piorando um pouquinho. Então ele está de Gold pelos motivos que eu expliquei. Treinador da Austrália, aposenta o Higashima. No anime ele não tem tanto destaque, mas no jogo ele aparece um pouco mais. Então, o Higashima eu vou explicar porque eu vou colocar na posição que eu vou colocar. O Higashima é um treinador muito bom. Por que ele é muito bom? Porque ele tinha um time que ele treinou para ser ninja e eles usavam técnicas de ninja no futebol. Eles se clonavam, eles apareciam, eles metiam uma bola de lama do nada. Então, e também no jogo ele conseguiu apaziguar o, o atacante lá deles. Então eu vou colocar ele como muito bom. Já o treinador da... Eu acho que é a Perfect Cascade aqui. Mas não lembro o nome desse cara. Eu vou colocar no mid porque eu não lembro nada sobre ele. Então vai pro mid. Treinador da time de Floresta vai pro ruim porque eu também não lembro nada sobre ele. O da Simbayama aposenta. A mãe da Rika aposenta também. O Nikaido. Ele é... Ele é um caso especial. Porque ele treinou Goenji e conseguiu apaziguar um conflito antigo do Goenji com os irmãos Mukata. Só que como treinador ele não era tão bom assim, tipo, tinha os irmãos Mukata e era isso o time dele. Basicamente o time girava em torno do Triângulo Z dos irmãos Mukata e era isso que os caras tinham. Não tinha mais nada, então ele vai pro mid, o Nikaido. A Aki, eu nem sabia que ela era treinadora do Akizora Challengers, mas vai pro aposenta também, porque é muito ruim. O treinador do time do Minamisawa, que é a Gassan Kunimitsu, é outro que vai pro mid. O treinador da Hakuren vai pro aposenta, não faz nada. Treinador da Eito pro aposenta, não faz nada. O outro treinador da Hakuren pro aposenta, não faz nada. O treinador da Protocol Omega. Chegamos na onde eu queria chegar. Basicamente, o treinador da Protocol Omega, ele não era um bom treinador. Ele era mais um bom comandante do que um bom treinador, tipo, ele comandava melhor um exército do que ele treinava o time. Então, eu acho que ele vai na 1, ele vai para mid. Na 2 ele vai pra muito bom, porque ele tinha um time bom ali. E na 3 ele também vai pra mid. Fuyukai, aposenta, traidor safado. Não tenho o que falar desse cara, quero que ele morra. Mas basicamente é isso. O Wadanaba, ele tava buscando o time para salvar. Ele era muito bom. Ele rivalizou com o cara da Protocol Omega. E depois se uniu com ele pra vencer o Ragnarok.
Então, sim, era um treinador muito bom. O Garfield. O Garfield era GOAT. Porque ele era o Kageyama, só que em vez de fazer doping, ele fazia experimentos com adolescentes. Ele fez experimento com a seleção brasileira inteira, causando risco de vida, sequestrou a família deles. O cara era o vilão perfeito e era GOAT demais. Não tem como, Garfield era GOAT. E esse treinador da Sazanara eu vou colocar no ruim porque o aposenta já tá poluído demais. Então, basicamente, é isso. A tier list ficou assim. Eu não acho que ela esteja muito polêmica. Talvez no aposenta tenha alguns treinadores que o povo gosta. No ruim também, porque tem Kageyama aqui. Então, eu não sei. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like aí e fala.